Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Seção 2ª. Da empresa e do empregador doméstico. Art. 15. Considera-se empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. 2ª, empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. Redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015. Capítulo 2º. Da contribuição da União. Art. 16. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual. Art. 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na linha D do parágrafo único do artigo 11 desta lei, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as ações desta Lei de Saúde e Assistência Social. Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998. Art. 18. Os recursos da Seguridade Social referidos nas alíneas A, B, C e D do parágrafo único do artigo 11 desta lei poderão contribuir, a partir do exercício de 1992, para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral apenas do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social INAMPS, da Fundação Legião Brasileira de Assistência LBA e da Fundação Centro Brasileira para a Infância e Adolescência. Art. 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas AND e AN do parágrafo único do artigo 11 desta lei, destinados à execução do orçamento da Seguridade Social. Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998. Primeiro decorridos os prazos referidos no caput deste artigo, as dotações a serem repassadas sujeitar-se à atualização monetária segundo os mesmos índices utilizados para efeito de correção dos tributos da União. Segundo os recursos oriundos da majoração das contribuições previstas nesta lei ou da criação de novas contribuições destinadas à Seguridade Social somente poderão ser utilizados para atender às ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Capítulo 3º. Da contribuição do segurado. Seção I. Da contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário de contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no artigo 28, de acordo com a seguinte tabela. Redação dada pela Lei N. Graus 9.032, de 28 de abril de 95, vide Lei Complementar nº 150, de 2015. Salário de contribuição. Veja a tabela abaixo. Valores e alíquotas dados pela Lei nº 9.129, de 20 de novembro de 95. Primeiro, os valores do salário de contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social,
redação dada pela Lei N. Graus 8.620, de 5 de janeiro de 93. Segundo disposto neste artigo, aplica-se também aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços a microempresas. Parágrafo acrescentado pela Lei N. Graus 8.620, de 5 de janeiro de 93. Seção 2ª. Da contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. E, revogado, redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. Segunda, revogado. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. Primeiro, os valores do salário de contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998. Renumerado pela Lei Complementar nº 123, de 2006. Segundo, no caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de, redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011. E 11%, no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso 2º, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo, observado o disposto na linha B do inciso 2º deste parágrafo, incluído pela Lei nº 12.470, de 2011. Segunda, 5%, incluído pela Lei nº 12.470, de 2011. No caso do microempreendedor individual, de que trata o artigo 18A da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e, incluído pela Lei nº 12.470, de 2011, produção de efeito. B. Do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda. Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011. Terceiro, segurado que tenha contribuído na forma do 2º deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o artigo 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada. Da diferença entre o percentual pago e o de 20%, acrescido dos juros moratórios de que trata o 3º do artigo 5º da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011, produção de efeito. Quarto, considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na linha B do inciso 2º do 2º deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD único cuja renda mensal seja de até 2 salários mínimos. Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011. Quinto, a contribuição complementar a que se refere o 3º deste artigo será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício. Incluído pela Lei nº 12.507, de 2011.